E aí, pessoal? A direita, a extrema direita, está lançando o Tarcísio para presidente. Olha, nós estamos lutando para arrumar candidato a vereador aqui, pré-candidato a vereador aqui, imagina. E eles estão falando para o Tarcísio para presidente. Se a classe média não perceber que isso é uma armadilha para eles não se empobrecer, porque o Tarcísio é aquele cara que quebrou a martelinha lá num leilão lá em São Paulo. Ele vai ter dinheiro para a campanha dele, todo direito. Tanto que quem tá ajudando é o Incrível Hulk. O Incrível Hulk é um pautado da Globo. Quem está ajudando, então, é a Globo e por tabela o Pig todo, porque o Pig vai atrás da Globo, né? A Globo vai atrás do Pig. Eles não se desmentem, eles fazem sempre a mesma reportagem. E não esqueça que a Globo foi a criadora da Lava Jato, que só a Lava Jato destruiu 2% do PIB. Vou dizer de novo, por mais que eu seja repetitivo, destruiu a nossa indústria naval, destruiu a nossa engenharia, entregou pré-sal, fatiou a Petrobras, graças a Lava Jato. Então, esses caras que estão lançando o Tarcísio, que doou, acho que era a Enel, uma coisa elétrica que ele vendeu lá naquela cena que ele quebrou o martelinho lá e tal. Ele é um tenente do exército que luta contra o Estado. Mas o problema é que eles não conseguem perceber que, por mais que lá nos Estados Unidos, a meca deles, tudo é privado, que nem eles dizem, né? Mas o Estado é forte. Lá eles se pagam imposto. Aqui não pagam imposto. Pra ter uma ideia, essa doação que ele fez aí, nesse leilão aí, vamos imaginar que é essa Enel aí que tá dando problema, não sei qual das que ele vendeu naquela, que ele quebra o martelinho lá. Vendeu para estrangeiros. E o Brasil, graças ao príncipe que é o FHC, não cobra imposto de renda para remessa de lucro. Então esses estrangeiros vêm aqui, ganham essas concessões, eles vão ganhar a Sabesp, que nem ganharam a Corsã, que nem ganharam a CE, e mandam esse lucro para fora. E nós vamos empobrecendo. E é esse cara que o Incrível Hulk, a Globo, está lançando. Porque sem o Incrível Hulk, sem a Globo, esse cara não chega a lugar nenhum para presidente. Eles vão gastar milhões. A Fundação Lehman vai gastar milhões nesse cara aí. Porque a Fundação Lehman é do cara que ganhou a Eletrobras. Eles conseguiram inverter com um cara que bate continência para a bandeira americana na presidência, que era um marionete, e com o Guedes na economia, eles conseguiram reverter que quem tem mais na Eletrobras não tem poder nenhum. Quem tem mais ações na Eletrobras não tem poder nenhum, que seria o governo. Ele tem poder. E o Brasil, se quiser comprar de volta as ações que ele ganhou, tem que pagar 3 vezes o preço do mercado. Só que isso parece mentira falando, né? Mas parece mesmo, não duvido. Isso não vai chegar na classe média. Por quê? Porque a Globo, os Incrível Hulk que a Globo manipula, não vai deixar isso chegar na classe média. O que vai chegar na classe média é mostrar o politiquinho olhando para as águas baixando lá, com aquele colete, esse que está fazendo muito. Esse que só vai salvar o mandato dele porque vem esse dinheiro do governo federal, senão ele não tinha dinheiro para nada. O Rio Grande do Sul tá. Isso que ele não pagou as dívidas um monte de tempo aí com o governo do Coisa, por causa da mesma lei que estão usando agora para salvar o Rio Grande do Sul na pandemia. Só que isso não vai chegar na classe média. Não chega nem na classe média o desconto que ele deu do ICM, do combustível, para não aumentar antes da eleição do Lula aí. Para o Coisa se dar bem. Porque eu tive que brigar com um amigo meu quase de infância por causa desse troço aí. Quase de infância, quando nos conhecemos, nós éramos na adolescência. Ele disse que o Coisa tinha baixado os combustíveis, que não sei o quê. Eles acreditam mesmo isso aí, porque eles não têm toda a informação. A informação não chega e eles não vão atrás. A informação é o que a Globo vai dar. A Globo vai dar a informação que esse Tarcísio é o cara. Mas se essa classe média, esse meu amigo, que acreditou que realmente foi o Coisa, que nós não ia ter consequência dessa baixada do ICM, para ele ganhar a eleição, porque um dia vai ter que pagar.
O governo deixou de arrecadar. Até o politiquinho reclamou depois, quando o Lula ganhou, que ele tinha perdido esse dinheiro. Só que isso não... Ele reclamou culpando o governo federal. Mas ele não culpa quem fez a lei antes. Então, é isso que não chega que nem nesse meu amigo e nessa classe média. Se a classe média não vê que é um absurdo eles botar o Tarcísio agora, antes mesmo da eleição municipal, para presidente, é porque eles vão investir muito. E ele defender desses interesses que ele defende lá, que mostrou quebrando o martelo do leilão lá, mostra aí que ele quer mesmo que mate pobre na favela, não importa se é ou não é bandido. Ele não quer prender bandido. Eles querem matar pobre na favela. Se isso fosse solução, nós estaríamos no paraíso aqui da segurança. Mas não é. Só que isso não vai chegar na classe média. Não vai chegar na classe média com o MST que faz comida para brasileiro. O agro faz comida para... Estou exagerando, né? Para porco lá na China. Então, é bem complicado. E eles te vendem como se o agro fosse salvador. Mas o agro é subsidiado. O agro não investe em nada em tecnologia. Ele só compra tecnologia de fora. É isso que os de fora querem e que os entreguistas tipo Tarcísio aqui querem. E como eu ia dizendo, o Tarcísio é do exército. Ele não consegue ver que o Estado... Nenhum país virou potência sem o Estado. Todos. Desde a antiguidade. Lógico, na antiguidade a potência era o Estado, né? Porque os Alexandre Grande da vida era porque de Estado, mas virou economia boa, que dá vida boa para os seus povos na atualidade. Vamos imaginar depois da Segunda Guerra. É o Estado. Sempre foi o Estado. Não tem como não ser o Estado. Porque quando a gente elege esses 383 deputados que são de extrema direita lá no Congresso, que acha, que pensa, que o Estado deve pensar que nem um dono da Ravan, por exemplo, ou deve pensar que nem um grande fazendeiro, isso significa que eles esquecem da classe média. Então, se esquece da classe média, imagina aqui embaixo os pobres. Só que isso não chega, porque eles vão bater tanto, vão fazer tanta propaganda desse Tarcísio até as eleições, porque eles não têm chance. Contra o Lula eles não têm chance. E não é só contra o Lula, contra o PT, falando a verdade, eles não têm chance, só se der outro golpe, só se inventar outra pedalada. Só essa a chance deles. Mas eles vão tentar desde agora mentir, vão inventar história, vão de repente criar outra Lava Jato, outro mensalão. Porque o mensalão, olha só o nome mensalão, e agora esse negócio que os deputados recebem bilhões, tipo pro Lira, e o Lira é só um exemplo, que está comprovado que eu posso falar, mas tem todos eles lá, desses 383, para mandar as emendas, para comprar kit robótica. Imagina o que eles não compram, né? E se a imprensa fosse investigar isso, esse Tarcísio não teria. Mas só que a informação não chega. Que nem diz o portal do José, sem informação não tem reação. É um filósofo que diz, mas ele sempre repete essa frase, né? O povo não sabe. O povo é iludido por essa Globo aí. Eles assistem os caras salvando lá na enchente. Acho que esses caras são o cara. Ou assiste o Zero à esquerda, alguma coisa indo lá andando de jet ski, né? Que foi alagado lá, e esse cara que resolve. Só que eles não mostram, até mostram, mas não falam toda a verdade, que ele estava lá nos Estados Unidos pedindo para intervir aqui. Se os Estados Unidos intervir aqui, o que vai acontecer? Nós somos uma economia totalmente independente, dependente deles. Se nós tivermos uma guerra, que nem teve nas Malvinas, nós não temos remédio. Exagerando um pouco, né? Eles podem parar de produzir a colheitadeira, porque é eles que produzem, não é nós. Muitos tratores, é eles que produzem, não é nós. Os carros, eles param tudo. Ninguém mais compra carro, que se nós tivermos se eles quiserem. Isso falando em guerra, mas uma guerra híbrida que nem agora, que esses tenentinhos, que nem o Tarcísio e o outro que batia continência para a bandeira americana, não vou nem acreditar que eles vão lutar pelos Musk. Mas aqui, fazer o quê? Se o nosso
politiquinho agradecer o Musk pelo umas antenas e não agradecer o Lula por 60 bi. Aí é difícil. Eu já estou preocupado agora, porque eu sei que nós, sem fazer esforço, nós seria a terceira economia do mundo. Só que tinha que ter uma elite nossa, uma elite principalmente pública, que pensasse, que soubesse que o Estado não pode pensar que nem o cidadão. E muito menos que nem o cidadão rico, o cidadão que tem os agro, os donos de loja. Tem que pensar como um todo, como o Estado, que nem faz esses estados que deram um salto, mas é um salto para todos. Mas é complicado. Se eles lançam agora, Tarcísio, eu ficaria preocupado se fosse tu, classe média. Por quê? Que futuro? Que futuro? Se nós botar outro tenentinho lá. Porque esse é igual. Ele, de repente, sabe comer com garfo e faca, mas é igual. Não vai fazer aquela sujeira lá. Porque aquela sujeira foi armada lá de comer farofa lá do coisa. Mas é só isso. É tão entreguista, ou pior, mais entreguista que o coisa. Porque o coisa era manipulado, né? Mas esse aí não, esse aí vai saber o que está fazendo, vai entregar mesmo. Entregar a nossa soberania. Um tenente. Exército. É difícil. Eles estão armados. Abraço.